Louvado seja Deus, tivemos uma interrupção na gravação ao vivo aí, mas já retomamos a gravação. Palavra do Senhor que se encontra em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, que diz assim, Paulo falando a seu filho na fé, Timóteo: para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vou ler também o 14, que Paulo dá uma série de orientações a Timóteo, para vocês entenderem o contexto, sobre como Timóteo deveria proceder na igreja. E o 14 ele diz: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém? Diga: casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E o tema da palavra nesta manhã é esse aí: igreja essencial versus igreja acessória. Tem um assim meio estranho, né? Igreja essencial versus igreja acessória. Porque estamos, queridos irmãos, vivendo um tempo difícil. Um tempo em que muitas pessoas se afastaram da igreja. Por conta desta epidemia, uns de maneira prudente, porque estavam no grupo de risco, ou estão no grupo de risco, precisaram se afastar um pouco das reuniões presenciais. E nós tivemos que suspender os cultos aqui, em 2 lockdowns que foram feitos aqui na cidade, que eu, na minha avaliação, esses lockdowns só faz aumentar o contágio, porque a gente precisa se preparar para o lockdown, tem que parar tudo, né? Fechar tudo. Então a gente precisa abastecer nossas casas. Todo mundo corre para as compras, para o supermercado, para o mercado, enfim, para, durante os dias que estiver sem funcionar, nós tenhamos alimentos em casa. E aí depois do lockdown, as despensas já estão ficando vazias, todo mundo corre também para abastecer de novo suas casas com alimentos, hein? Ou seja, isso só faz aumentar a aglomeração. Restringir horário também aumenta o contágio, não faz diminuir. Por quê? Se eu tenho apenas o período da tarde para fazer minhas compras, todo mundo corre para fazer compra de tarde. E aí a aglomeração acontece à tarde. Ao invés de restringir, era sábio aumentar. O comércio funcionar de 6 da manhã a 9 da noite. Todo mundo tinha tempo à vontade para comprar, todo mundo ia no horário específico. Deveria sim ser fiscalizado o tumulto e concentração de pessoas nas praças. Mas importa também obedecer a lei dos homens. Nós atendemos os lockdowns. E muitas pessoas da igreja se afastaram. Pessoas que ficavam com medo, né? Uns, eu não vou entrar no mérito da questão, tem suas razões, seus motivos, grupo de risco, pessoas que têm outras morbidades, como se diz, né? Nome chique, morbidades, né? Morbidades. Outros problemas de saúde, alguns crônicos, né? Alguns que precisam de acompanhamento médico permanente,
também no que diz respeito a alimentos, não puderam vir. Estão sem vir até hoje, inclusive, né? A esses nós damos, né, ministramos a bênção do Senhor de coração aberto, sabendo que existe um motivo justo. Inclusive alguns até, mesmo estando numa situação um pouco difícil, veio para a igreja. Vem. Não com a mesma frequência, mas está vindo. Glória a Deus também. Mas pessoas que... Existem pessoas que estavam na igreja por comodismo. Estava na igreja porque gostava do louvor, né? Ministério de Louvor Nação da Cruz. É top na região, né? As igrejas batistas da região e até de outras denominações têm requisitado a contribuição dos nossos irmãos do Ministério Nação da Cruz. Aleluia. E muitos eles têm ido a muitos lugares, né? Então as pessoas estão, puxa, o Ministério do Louvor da primeira igreja, Ministério do Louvor Nação da Cruz, nós temos agora 2 ministérios, né? Glória a Deus por isso, Nação da Cruz e o Ministério de Louvor, Louvores do Rei, que tocou hoje, né? Só com o desfalque do irmão Aldo, que não pôde comparecer, mas graças a Deus mandou uma justificativa. E é tão bom quando os irmãos dão uma satisfação, né? Ah, não pude ir, pastor, hoje, por isso e por isso. Glória a Deus. Então as pessoas vêm à igreja empolgadas com o louvor. Já tem alguns, né, da terceira idade que não gosta muito do volume. A gente tem um problema sério de acústica aqui no templo. O pessoal gosta de, né, aquele louvor mais tranquilo, um nível de volume mais baixo e tal, mas muita gente estava gostando do louvor. Outros, pela carisma do pregador, que não é tão grande, ou pela unção do pregador, quando Deus derrama unção, mas outros por motivos diversos, né? Porque um parente convidou, porque algumas pessoas da família estão indo, aí eu vou também, pego a carona, etc. Mas quando surgiu a epidemia, as pessoas se afastaram. Muitas pessoas se afastaram. E talvez eu esteja falando com alguém que está enquadrado nesta realidade. E eu não quero censurar você. Eu quero apelar ao seu coração para que você volte. Para que você venha participar da comunhão da igreja, né? Sem falar também que tem muitos irmãos que estão assistindo, né? Não estão presencialmente, mas sempre estão assistindo os cultos, ou quase sempre assistindo os cultos online, pela internet. E nós perguntamos, afinal de contas, a igreja, ela é essencial ou ela é acessória? A igreja é essencial ou é acessória? Hein, meus irmãos? O que é que vocês acham? Fala para mim aí. Para você, a igreja é importante? Ou a igreja é algo que você pode desprezar, descartar, usar, participar, se der certo, se não der certo, tudo bem. Se não der certo, tranquilo, não tem problema nenhum. Ou é algo importante na sua vida?
E eu quero trazer esse tema aqui para alertar as pessoas, né? Eu, no dia do juízo, não quero de maneira nenhuma ser cobrado pelo Senhor. O Senhor me questionando por que é que eu não falei da importância da igreja. E eu introduzo, falando do presidente da República, figura controversa, pessoas que gostam e pessoas que detestam, pessoas que amam e pessoas que odeiam. Mas o presidente da República teve uma atitude nobre, na minha avaliação, como diz algumas irmãs aqui, pelo meu CPF. Ele baixou um decreto no qual determina que algumas organizações, incluindo elas a igreja, prestam serviços essenciais para a comunidade e para a sociedade. Portanto, as mesmas deveriam ter seu funcionamento garantido. O presidente assinou lá um decreto que ele determinou que a igreja presta um serviço essencial para a comunidade e para a sociedade. Imagine para nós que já fazemos parte da igreja, né? Até o presidente, que não é um cristão evangélico, teve esse entendimento. Mas esse fato gerou muitas controvérsias e debates acalorados. De um lado, os que defendiam o funcionamento das igrejas, claro que com todas as precauções, medidas de higiene, distanciamento social, para evitar o contágio do vírus que surgiu na China e chegou até nós. O mundo globalizado, imagine um vírus que surgiu na China. Alguns dizem que surgiu ao acaso, em uma feira livre, através de um animal contaminado, e que passou para as pessoas e foi contaminando umas às outras e causou o estrago que nós temos visto aí. E vem causando estragos, né? Outros chegam a dizer que não, isso foi uma arma biológica que a China criou para poder dominar o mundo, para poder colocar o mundo a seus pés. Se for verdade, tanto é que agora eles estão querendo, né, comercializar a vacina, né? Eles fazem o vírus, depois fazem a vacina. É difícil acontecer isso? Eu particularmente acho que não. Mas não vou afirmar categoricamente que tenha sido isso. Então, as pessoas, né, de um lado, defendem o funcionamento das igrejas, claro que com todas as restrições e precauções, e do outro lado os que achavam, ainda acham, um absurdo, é um absurdo as igrejas funcionarem nesse tempo. Como é que pode? Que mundo é este? As pessoas estão vendo como é que está o vírus aí, proliferando, e as igrejas funcionando, colocando em risco a vida e a saúde das pessoas. Mas com o passar do tempo, as restrições foram diminuindo e as igrejas voltaram a funcionar, mesmo com muitas medidas de segurança para evitar o contágio. Mas uma pergunta que não quer calar, e essa pergunta já me foi feita, e é bem pertinente: por que uma boa parte da população pode ir no supermercado, pode ir na casa lotérica, pode ir trabalhar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode ir ali, pode ir acolá, pode ir para como por exemplo as intermináveis filas nos bancos, lotéricas e correspondentes bancários. Como eu, por exemplo, uma vez fui na Caixa Econômica, fiquei lá, marquei meu lugar e fui atendido 4 horas depois.
Eu que não fiquei lá, porque eu peguei a ficha e fui resolver outras coisas, mas depois voltei. Em torno de 4 horas depois é que eu fui atendido, e o povo lá mofando na fila, né? Então essas pessoas podem ir e ficar horas e horas numa fila, porque não podem ir à igreja, né? É que há coisas que a gente não consegue entender isso, porque alguém diz que é uma perseguição contra a igreja, né? As pessoas que não querem que as igrejas funcionem estão fazendo de tudo para que as igrejas fechem as portas. Mas, queridos, a grande questão aqui não é o que as pessoas acham ou deixem de achar. A grande questão aqui é só uma: para mim e para você. A igreja é essencial ou é apenas um acessório? Ou é apenas algo que, se tiver bem, se não tiver, tudo bem também? Se funcionar bem, se não funcionar, tranquilo. É essencial ou apenas acessório em sua vida, em minha vida, em nossas vidas? E afinal de contas, para mim e para você, a igreja é o quê? Vamos entender melhor as definições desses termos: essencial e acessório. Eu fui pesquisar palavras que são sinônimos, que têm quase o mesmo significado de essencial. Primeiro, algo necessário. Alguma coisa principal, básica, forçoso ou forçosa, fundamental, imperioso, imprescindível, inevitável, indeclinável, indispensável, obrigatório, preciso, urgente, útil e até vital. E vital talvez seja o termo mais forte, porque é caso de vida ou morte, é vital, né? Já o antônimo de essencial, ou seja, o contrário ou o oposto de essencial, destas coisas que são sinônimas ou tem tudo a ver com essencial, podemos nos referir que basicamente é algo que se resume em um simples acessório, ou seja, não tem muita importância. E o contrário de essencial, um acessório é acidental, adventício, contingente, episódico, secundário, desnecessário, dispensável, excedente, excessivo, fortuito, innecessário, inútil, ocioso, prescindível, redundante, supérfluo e vão. Veja que são coisas completamente o contrário. O que é essencial não é acessório. E o que é acessório não é essencial. Mas pasmem vocês, para muitos ditos cristãos, a igreja é apenas um acessório, apenas um ingrediente no bolo, que se não for usado não vai fazer a menor diferença. E diante dessa explicação sobre igreja essencial e igreja acessória, em que lugar você se encontra? Qual é o papel da igreja na sua vida? Eu imagino que para vocês que estão aqui no templo e para muitos que estão sentindo falta da igreja e que estão até assistindo online, entendem a importância e o valor da igreja. Que a igreja é importante.
A igreja é pronto-socorro espiritual. A igreja é um lugar onde nós encontramos apoio, onde encontramos incentivo, onde ouvimos uma palavra de encorajamento, um estímulo à nossa fé, um lugar onde nós podemos crescer espiritualmente, controlar nossas emoções, controlar nossas inquietações, nossas preocupações, nossas aflições. É um lugar onde nós somos reabastecidos espiritualmente para enfrentar o mundo lá fora. Mas não vamos ficar em nossas palavras apenas. Vamos para a palavra de Deus. 1 Timóteo 3,15, que é o texto básico. Paulo diz que a igreja, ela é casa de Deus. É casa de Deus. E que ela é a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Coluna e firmeza da verdade. Em 1 Pedro 2,9 ele diz: vós sois, e também se aplica à igreja, geração eleita, diga geração eleita, sacerdócio real, diga sacerdócio real, nação santa, diga nação santa, povo adquirido, diga povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,5, ele também diz que vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo. Lá, outro texto é sacerdócio real, aqui é sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, na igreja nós somos pedras vivas. Aqui Pedro compara a igreja com uma construção, uma casa. E nesta construção chamada igreja, nós que fazemos parte dela, somos pedras vivas. Casa espiritual, sacerdócio real, casa espiritual. Se nós temos uma casa material, que é o nosso corpo, nós temos uma casa espiritual, que é a igreja da qual fazemos parte. E o sacerdócio, alguém sabe o que é sacerdócio? Ou qual é a função do sacerdote? Ou era a função do sacerdote? Porque, olhando para o Antigo Testamento, nós encontramos a figura dos sacerdotes. E dentre eles o sumo sacerdote, que vinha de uma linhagem da tribo de Levi, um dos filhos de Jacó. Então aquela tribo era uma tribo sacerdotal. Ele não tinha outro ofício a não ser ministrar no templo, cuidar das coisas de Deus, e tinham a obrigação e o ofício de oferecer sacrifícios a Deus pelos pecados do povo. Esses sacrifícios não tiravam pecado de ninguém, mas apontava para o sacrifício de Cristo na cruz, que foi o único sacrifício perfeito e agradável a Deus pelos nossos pecados. Quando Cristo ofereceu-se a si mesmo como sacrifício, sendo ele também um sacerdote, porque Cristo ele é profeta, sacerdote e rei. E esse ofício de sacerdote foi completo em Cristo, e nós não cremos mais na figura do sacerdote como era no Antigo Testamento,
Mas todos os crentes agora são sacerdotes. Imagine você um sacerdote. Imagine você uma sacerdote, alguém que intercede diante de Deus pelo povo, e aquele que manifesta os desígnios de Deus ao povo, a vontade de Deus. Então nós como igreja somos tudo isso. Em João 10,16, Jesus diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João 10,16. A igreja aqui é chamada de aprisco. Aprisco que tem um rebanho, aprisco que tem ovelhas. É bem verdade que entre nós sempre pode existir algumas cabras ou bodes, mas o aprisco do Senhor é constituído de ovelhas que formam a igreja do Deus vivo. E o Salmo 100, versículo 3, que diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e não nós, a nós mesmos. Ou seja, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos, povo seu e ovelhas do seu pasto. Aqui faz a comparação com ovelhas. Você é ovelha ou você é bode? Que você possa cada dia assumir o caráter de ovelha, a posição de ovelha, o jeito de ser de ovelha. E se alguém tem sido bode, é hora de se tornar ovelha, porque Deus não quer que ninguém se perca, porque no grande dia Ele vai separar um de um lado, né? As ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, né? Aí eu vou falar aqui para dizer que eu estou dizendo que alguém aqui é bode ou aqui alguém é ovelha. As ovelhas, né, à sua direita e os bodes à sua esquerda, né, ou vice-versa, para não estar aqui acusando ninguém. Então, nós somos ovelha do aprisco do Senhor. Amém? Você é ovelha? Além disso, a igreja é corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Irmão, você sabe, você entende isso? Tem noção de que nós como igreja somos corpo de Cristo? É algo muito grande, muito importante. Apocalipse 22, a igreja é referida como esposa, e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede venha, e quem quiser tome da água da vida, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. E a esposa aqui, irmão, está falando da noiva de Cristo, da noiva, da esposa, futura esposa que vai casar-se com o noivo. E nós aguardamos a volta de Cristo, nós como esposa. E o Espírito Santo, irmão, passeia na igreja. O Espírito Santo passeia, mas trabalha na igreja. O Espírito Santo está se movendo na igreja. O Espírito Santo está trabalhando na igreja, para que a gente possamos ser aperfeiçoados, preparados. Ele está preparando, o Espírito Santo está preparando a noiva para o grande encontro com o noivo, para as bodas do Cordeiro. E nós agora, o seu papel e o meu papel individual na igreja.
Romanos 12:5 diz assim: nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Na igreja, nós somos membros uns dos outros. Eu não entendo como é que alguém acha que pode viver independente das outras pessoas. Porque nós somos interdependentes. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, diz a música. Nós precisamos uns dos outros. Nós fazemos parte de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, e somos membros uns dos outros. Paulo chega a comparar com o corpo humano, né? E começa a falar que as partes do corpo que nós consideramos as mais insignificantes são necessárias. Toda parte do nosso corpo é importante, por mais que a gente não entenda isso. E na igreja ninguém é mais importante do que ninguém. O pastor não é mais importante do que a zeladora. O ministro de louvor não é mais importante do que a pessoa que fica na porta, o diácono. Todos somos importantes no corpo de Cristo. Amém? E dentro desse corpo precisamos amar. Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amar. João disse que aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. E nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. E todos aqueles que vivem na mentira são o quê? Filhos do diabo. Então precisamos amar. Eu sei que não é fácil. Amar você que está me assistindo, para mim é fácil. Você que está me ouvindo, né? Mas tem pessoas que são difíceis. Tem pessoas que, sabe, não tem outro ofício, como diz o pastor Jeremias, não tem outro ofício na vida senão ser uma pedra no seu calcanhar, uma pedra no seu sapato, um calo no seu pé, para você amadurecer, para você crescer, para você aprender a amar, para você entender que Deus manda, Jesus manda nós orarmos até pelos nossos inimigos. Efésios 4:32, antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdão. Não existe vida cristã sem amor, e não existe amor sem perdão. Capacidade de perdoar, capacidade de se arrepender, capacidade de pedir perdão e de perdoar. Pode parecer impossível. Você pode chegar para o pastor e dizer: pastor, não dá, aquela pessoa me feriu demais, me machucou demais, me ofendeu demais, não dá para perdoar. Conselho sábio para você: faça o que for preciso fazer para liberar o perdão. E perdão não é sentimento, é decisão. Eu decido perdoar. Porque senão você vai carregar aquela mágoa para a sepultura. Você vai levar aquele rancor, aquele ressentimento para a eternidade. E isso não é possível na vida eterna com Jesus. Então, jejue, pague preço, ore, faça o que tiver que fazer, mas peça a Deus para você ter a capacidade de perdoar, decida perdoar, e depois é que vai vir a vontade de perdoar. Mas se você estiver esperando vontade de perdoar, meu irmão, ela nunca vai chegar. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Suportar, aguentar,
e ajudar as pessoas, levar as cargas uns dos outros. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Romanos 14, 19. Então você precisa fazer o que for preciso para reconciliar, para ministrar a paz, para edificar o seu irmão, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, paciência, irmão, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar, irmão. Suporte, meu irmão, minha irmã. Tenha humildade, tenha mansidão, tenha paciência. Sabe aquela história do Chaves? Comigo ninguém tem paciência. Pois é, irmão, a igreja é diferente, a gente tem que ter paciência. E por fim, o último texto aqui: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Irmãos, aqui o texto está dizendo que é para a gente não deixar de congregar. Por mais que esteja difícil, não deixe de congregar. É palavra de Deus. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E a obediência é o caminho da bênção. Então, alguns pontos para concluir. É preciso amar a Jesus. E é preciso amar a igreja de Jesus. Pois ele, tanto amar a igreja, se entregou por ela. A igreja não é para ser julgada por você, é para ser amada por você. E Cristo se entregou e amou a igreja. Eu deixo por último esse texto de Efésios, que fala da relação de Cristo para a igreja, com a igreja, e é conselho para as mulheres, né? E os maridos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Agora, maridos, vós, maridos, quase não acaba nessa parte das mulheres aí, é forte, né? Sujeição, século 21, mulher ser sujeita ao marido, hein? Como Cristo, como a igreja deve ser sujeita a Cristo, mas agora marido. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja, se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Sabe por que é que Cristo amou a igreja? Para isso, para purificar, para santificar, para aperfeiçoar a igreja, para que um dia a igreja seja apresentada a Ele como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A gente chega lá, irmão. Não é pela sua capacidade, não, é pela capacidade do Espírito Santo na minha vida e na vida da igreja. É o Espírito Santo que vai trabalhar e vai preparar a igreja através do sacrifício de Cristo, para que ela chegue a esse nível aqui, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E o versículo 31 e 32 diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Grande é esse mistério, essa união de Cristo com a igreja. Grande é esse mistério. Diante de tudo isso,
o que precisamos fazer? Além de amar, precisamos orar pela igreja, pelos líderes da igreja. Você devia orar pelo seu pastor, irmão. Você devia orar pelos líderes da igreja, pela liderança da igreja. Você deve orar para que Deus possa nos manter de pé. A palavra de Deus diz assim: quem está de pé, alguém pode completar aí? Veja que não caia. Mas só que não é bem assim. O texto diz: se alguém pensa estar de pé, tome cuidado para não cair. Mas se cair, Deus é poderoso para o levantar. Agora, quem te sustenta de pé não é você mesmo, não é você mesma. É o poder de Deus na sua vida, é a graça de Jesus, é a bondade de Deus, é o cuidado de Deus que Ele te sustenta. Se você está firme até hoje, se você está firme hoje na igreja, glorifique a Deus, porque é Ele que te capacita a permanecer de pé. Ore pelas pessoas da igreja. Ore pelas pessoas que fazem parte da igreja ou irão fazer parte da igreja. E já que sabemos que ninguém pode ser igreja sozinho e isolado de tudo, de todo mundo que faz parte da igreja, estamos dispostos a participar da igreja, fazer parte da igreja e ser parte da igreja? Então vamos nos colocar de pé e vamos orar. Vamos fazer um compromisso com Jesus e com sua igreja. Vamos renovar nossa aliança com Jesus e a sua igreja, amém? Fique em pé, dê um passo à frente, para o bem da sua alma, assuma esse compromisso, que só vai lhe fazer bem. Senhor Deus, amplia a nossa visão sobre a igreja, que a igreja é fundamental, que a igreja é essencial, que a igreja é o corpo de Cristo, e que somos interdependentes uns dos outros. Nos traz essa consciência, Deus, que nós precisamos participar da igreja. Aqueles que não estão podendo participar, Senhor, presencialmente, mas que estejam participando espiritualmente, estejam atentos às mensagens, às pregações, aquilo que nós estamos ensinando dia a dia. Estejam adorando o Senhor junto com a gente, em suas casas, pela internet. Deus, te pedimos por aquelas pessoas que não têm acesso à internet, aquelas pessoas de idade, Senhor, que têm dificuldade de acessar a internet, e talvez estejam se sentindo isoladas, sozinhas. E o Senhor vai ao encontro delas, meu Pai. Vai ao encontro dessas pessoas, meu Deus. E nos desperta para também cuidarmos dela, irmos ao encontro dela representando o Senhor. Todos os cuidados e precauções, meu Pai. Se estenda tuas mãos sobre todos. Que o Senhor abençoe, Deus, poderosamente o nosso dia, a nossa manhã. Nos leve em paz para as nossas casas. E nos prepara para o culto à noite. E que a bênção do Senhor seja sobre todos que estão aqui no templo e todos que assistem. Nós nos despedimos ministrando a bênção apostólica. Despedimos-nos dos nossos irmãos por alguns momentos, mas não nos despedimos do Senhor, porque o Senhor continua em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Se estamos aqui, se estamos vivos, é sinal da tua presença. Então, Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Filho, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, com toda a tua igreja, aqui até os confins da terra, hoje e sempre. Todos digam amém.
Glória a Deus, Deus abençoe, obrigado pela atenção dispensada, pedimos perdão porque avançamos um pouco no horário. Que Deus ilumine cada um de vocês, dê um dia abençoado, um restante de dia na presença dEle, derrame sobre vocês bênção, prosperidade, paz, alegria e principalmente a presença dEle, a graça da presença dEle sobre todos nós. Amém, Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima oportunidade, se o nosso bom Deus assim nos permitir. Graça e paz.